Olá, irmãos, boa noite. São 19 horas e 30 minutos. Os irmãos da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu, da Congregação Pachola, também da Congregação Rosa Benta. Mais uma vez, estamos aqui pela página do Facebook da nossa igreja para transmitir o nosso exercício espiritual ao vivo para os irmãos que estão em casa, amigos que nos acompanham pelo Facebook. A todos vocês, uma boa noite. Deus nos abençoe nesta noite por meio da sua palavra, nos conduzindo ao entendimento dela para a glória dele. Eu sou o pastor Jorge Araújo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Morro do Chapéu. Queremos então começar esse exercício espiritual lendo a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, onde eu farei leitura dos versos 3 ao verso 11. Você que está na sua casa aí, nos acompanhando, você pode então pegar a sua Bíblia e então acompanhar junto conosco a leitura desse texto. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, nos diz assim então a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós, de todos vós, na terra, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, ouvintes do Evangelho, que a nossa oração nesta noite ela seja de bom modo como o apóstolo Paulo, que mesmo estando distante dos irmãos, ele traz na lembrança e traz no coração, e Paulo vai dizer que faz essa oração para aqueles irmãos, que o amor aumente, mesmo a distância não era motivo para que então o amor diminuísse, pelo contrário, mas que o amor aumentasse, mas que esse amor levasse a um pleno conhecimento. De fato, Deus nos fez isso conosco por meio da sua palavra. Então é desejo nosso, nesta noite, por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, nos aproximar de Deus por meio da sua palavra, pois a palavra de Deus diz que Ele é santo e nós somos pecadores. Eu quero convidar você ainda para, junto conosco, termos uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, bendito seja o Senhor, Deus que criou os céus e a terra, tudo fez, Deus que se manifestou em graça na cruz do Calvário, ó Deus, morrendo para que então os nossos pecados fossem perdoados. Deus que está conosco, pois a tua palavra diz que o Senhor é o Deus Emanuel, aquele que foi assunto aos céus, mas que não nos deixou órfãos. O Senhor mesmo enviou juntamente com o Pai, o Consolador, o Espírito Santo, que agora habita nos filhos da verdade. Nós temos a plena, ó Deus, certeza de que o Espírito Santo habita em nós, porque a tua palavra nos ensina isso e nós cremos nela. E agora, Deus, nós te pedimos
Que em nome do seu Filho amado Jesus, o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesta noite. Abençoe a igreja do Senhor que está reunida nos lares nesta hora. Aqueles que prontamente, ó Deus, se colocam diante do Senhor com um coração contrito, ó Deus, compungido, quedado aos teus pés, para ouvir a voz do Senhor por meio da palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Ó Deus, que a nossa única intenção aqui seja ouvir a voz do Senhor por meio da tua palavra e glorificar o teu nome, ó Deus, nesses atos. Esta é a nossa oração e assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino do nosso louvor, do nosso inário, novo cântico, o número 14, louvor e exaltação. Cante conosco nesta noite esse belo hino. Graças a Deus que o Senhor nos concede esse momento de adoração a Ele por meio da sua palavra. Vamos novamente ler a palavra do Senhor, o nosso Deus. Agora vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 6 ao verso 20, melhor dizendo, do verso 18 ao verso 21. Segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. Diz assim então a inerrante palavra do Senhor, o nosso Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois
rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa palavra, ela, sendo a palavra de Deus, ela de fato nos mostra o amor de Deus para conosco. Mostra o apóstolo Paulo falando acerca do ministério da reconciliação por meio da palavra. E Paulo, no versículo 21, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, ou seja, Cristo na cruz do Calvário, ele morre, ele recebe toda a punição da lei, para que então o homem que está em inimizade com Deus possa se reconciliar com Deus por meio do perdão. E esse perdão ele é oferecido aos homens quando crê na pessoa de Cristo, quando crê que quem morreu na cruz foi o nosso Salvador. E esse perdão ele está disponível também para aqueles que não encontraram o Senhor ainda, mas também esse perdão está disponível para aqueles, mesmo que sendo crentes, que estão talvez distantes do Senhor. Não porque estão sem congregar na igreja, mas porque os seus pecados o afastaram de Deus. Então, nesta noite, o Senhor o chama para a reconciliação, porque fomos feitos justiça de Deus. Que Deus possa falar ao nosso coração, e aí mesmo, onde você está na sua casa, você possa então orar a Deus, pedindo a Ele perdão, pedindo a Ele misericórdia, onde você transgrediu a lei de Deus, que Ele chegue nesse momento exatamente com o perdão, quando de fato a confissão for feita com toda a verdade, com todo o coração. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos então fazer uma oração, agora já agradecendo a Deus, pois se de fato fomos a Deus por meio dessa palavra, com o coração contrito e compungido, estamos certos de que Deus nos perdoou. Oremos. Deus amado, Senhor das nossas almas, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, de uma forma maravilhosa, ó Deus, o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para a glória e louvor do teu próprio nome. Ó Deus, e no Éden, os nossos primeiros pais, eles caíram, a saber, Adão e Eva. Ó Deus, e a transgressão de Adão e Eva foi imputada a nós. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram. E ele também vai dizer que o salário do pecado é a morte, ó Deus. Por isso, ó Deus, o homem ele precisa ir a Cristo, ele precisa reconhecer a miséria dele, o pecado dele, e também na cruz entender que há perdão, que há graça e há misericórdia. O homem caído, ele foi reconciliado com Deus por meio da cruz, porque foi necessário que um justo morresse no nosso lugar. Então Cristo ele vem, ele deixa a sua glória e ele então se faz homem na encarnação para morrer no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E certo disso, por meio da tua palavra, nós nos achegamos diante do Senhor. Ó Deus amado, com o coração contrito, só nos resta o corar de vergonha. Ó Deus, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor Deus, eu pequei contra o Senhor. Perdoe-me, ó Deus, a minha transgressão. Ó Deus, e ao fazer isso, nós somos perdoados por Cristo, porque Ele escuta a oração do teu povo quando ela é feita com coração sincero e compungido. Ó Deus, e certo de que o Senhor nos perdoou, nós somos gratos. Tudo isso pelos méritos de Cristo. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, pelo perdão adquirido na pessoa de Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento com 2 cânticos. Você aproveita aí esse momento na presença de Deus para louvar a Ele, cânticos de adoração. Depois estaremos com uma palavra para refletir nessa noite. Está passando por aqui.
Glorioso
Amém. Glória a Deus, porque temos esperança na pessoa de Cristo Jesus. Quero ainda convidar vocês, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, que estão nos acompanhando nesta noite por essa live. O texto para a nossa reflexão está em 1 João, capítulo 2, versículo 27, e aí também nós vamos entrar no capítulo 3 e lemos até o versículo 3. A ideia hoje aqui, ela não é fazer uma exposição exegética do texto, a ideia não é dissecar o texto, mas sim, como sempre fazemos nas terças-feiras, trazer uma reflexão à luz da palavra de Deus, uma hermenêutica bíblica e tirar lições para a nossa vida. Hoje, olhando para o texto de 1 João, capítulo 2, o verso 27, até o verso 29, e também do capítulo 3, verso 1, 2 e 3. O texto sagrado nos diz assim, para a nossa meditação nesta noite: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Palavra do Senhor, e que o Senhor Deus nos abençoe pela compreensão da mesma nesta noite. Nós temos aqui, nesse texto, que nós podemos chamar de uma caixa de esperança, olhando para o texto em que João nos fala de uma esperança escatológica da segunda vinda de Cristo, mas também ele nos mostra que dentro dessa caixa há tesouros. Imagine você como você reage quando você abre ou recebe uma caixa com presentes. A palavra que aparece aqui no texto de João, particularmente no capítulo 3, quando ele diz que a si mesmo se purifica de todo o que nele tem esta esperança. E é esse ponto que eu quero falar a alguns irmãos nesta noite. A palavra esperança, ela tem um significado positivo, ela jamais aparece com um sentido ou significado negativo na palavra de Deus. Em momento algum, nós podemos ter essa palavra nesse sentido. Por quê? Porque a esperança, ela brilha como luz em meio a uma escuridão. Ou seja, em momentos tensos, em momentos difíceis, que o homem se encontra na sua vida, nas suas crises existencial. E aí, como já disse alguém, no fim do túnel brilha uma luz, e aí então o homem ele é reanimado, ele é direcionado a tomar um rumo a essa luz, e essa luz ela é o evangelho que encontra o homem perdido no seu estado de miséria. Algumas pessoas são movidas por falsa esperança. É verdade. Algumas pessoas, elas são, talvez alguém faz uma falsa esperança para ela, e talvez a pessoa movida, por sentimentos, por uma inconstância, ela possa ser levada a fundamentar uma esperança no aspecto falso. Outras ainda
que de forma até dramática, eu digo outras pessoas, já perderam por completo a esperança. Você vê hoje jovens, adolescentes, pessoas dizendo que não há mais esperança. Nós acabamos de cantar aqui que há esperança para o perdido. Você vê jovens, adolescentes, dizendo que não há mais esperança para a sua vida, os jovens e adolescentes nas suas crises existenciais, desde já. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber algo interessante, é que a vida do cristão, ela é pautada numa esperança real e não em algo ilusório ou no mundo imaginário. Pelo contrário, ela é uma esperança viva e real, porque ela é alicerçada em Deus, porque Deus é o Criador, o sustentador e o mantenedor da vida. Então veja, caro ouvinte, a Bíblia, ela é um livro de esperança. A palavra de Deus, ela traz esperança. Quando as pessoas hoje se trancaram em seus quartos, quando as pessoas estão oprimidas, certamente algumas pessoas têm tomado vários medicamentos, não que o medicamento não seja viável, logicamente, quem necessita deve fazer uso dele, mas a palavra de Deus, ela nos mostra essa esperança, porque ela foi escrita, entre outros motivos, para manter essa esperança daqueles que aguardam essa redenção. E essa redenção, a Bíblia vai dizer, caro ouvinte, que ela vem unicamente do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 13, versículo 13, ele coloca a esperança junto com a fé e também com o amor. Paulo vai dizer que entre as três qualidades, a mais sublime do crente, a esperança, ela é um dom, ela é uma graça de Deus. E também Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 16, mas apesar de ser um dom presente, a esperança ela pode ser adquirida pelo cristão através das Escrituras. Quando você então começa a ler, você vai redescobrir, você vai encontrar essa esperança. Então, a palavra de Deus ela é rica em criar, em alimentar e também conservar essa esperança. Nós temos textos maravilhosos na palavra de Deus que apontam para isso. É o exemplo dos Salmos. É o exemplo também das epístolas do apóstolo Pedro, que comunica dessa graça para nós, e também nós devemos meditar nesses textos que, por vezes, eles vêm e traz muita segurança para os nossos corações. A esperança, ela está ligada diretamente com a salvação. Veja, ao falar sobre permanecer em Cristo, no capítulo 2 da primeira epístola de João, o apóstolo, no versículo 27 a 28, João está se referindo à salvação para aqueles irmãos que estavam recebendo aquela carta. E então ele está dizendo que aqueles irmãos, eles têm a salvação, e quem garante essa salvação é o Espírito Santo de Deus em Cristo, pois ao redimir, a fazer a obra da salvação em nós, ele vai nos conduzir à verdade, ao conhecimento, e esta condução ela não é forçada, não. O versículo 28 nos mostra muito bem isso, que nós também temos a obrigação de cooperar para que essa permaneça e que ela também aconteça. De modo algum, nós estamos dizendo aqui que o homem ele tem cooperação na salvação, nos termos de salvar por algum mérito dele mesmo. Não, a salvação ela não é meritória. Os méritos são tão somente da pessoa de Cristo. Mas o apóstolo vai dizer que nós temos privilégios na salvação, mas também nós temos responsabilidades. Então, neste termos, eu acredito é o ponto que o apóstolo Paulo está se referindo. O termo confiança significa ousadia aqui no texto. Significa liberdade para falar
O apóstolo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, ele diz que é para mostrar como entramos na presença de Deus. Isto quer dizer que, por causa da salvação, por causa daquilo que Cristo fez em nós, não precisamos ter vergonha ou culpa na presença de Deus, nem agora, nem quando Jesus voltar em sua glória. É interessante que esse texto de 1 João, capítulo 2, ele é um texto também que aponta para a vinda de Cristo. Devemos então estar atento a isso, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, tendo isso em mão, tendo esse entendimento dessa palavra, como eu posso então aplicar isso para a minha vida? Qual é a relação que esse texto ele tem diretamente com a minha pessoa? Primeira coisa que a gente deve observar em termos de relação para comigo é a questão da volta de Cristo. Ou seja, o que isso gera em você, ou o que isso gera em mim quando eu entendo que Cristo vai voltar em glória, ele voltará agora como um juiz. Então, o que gera em mim apreensão, medo, eu fico aflito. Como era a sua visão da vinda após a morte, antes de conhecer a Cristo? E como ela ficou depois que você experimentou a salvação pela cruz? Acredito eu que seja um bom entendimento para começarmos a olhar para esse texto e entender o que o João está querendo falar conosco. Outra coisa que a esperança também produz, à luz desse texto, nós podemos dizer que é a justiça. O versículo 29 do capítulo 2 da primeira epístola de João, ele nos mostra que como sabemos isso, por causa do testemunho da palavra, nós sabemos que, pelo testemunho da palavra, que Deus é justo, mas também, irmãos, que possamos experimentar pela nossa própria vida a justiça de Deus. Como isso acontece? Como os filhos de Deus, nascido pelo Evangelho, como isso como eu posso observar isso e como eu posso colocar isso em prática? Como eu posso então andar nessa justiça de Deus? Porque se de fato nós cremos na justiça de Deus, nós vamos entender que ela é plena e que ela será estabelecida de uma forma plena quando Cristo voltar. Não esperamos que isto aconteça, mas vivamos desde já de maneira mais justa que podemos. Nós então não podemos esperar para aquele grande dia. Nós devemos então desde já colocar isso em prática, andar em Cristo. Ou seja, isso significa que nós temos esperança na pessoa de Cristo, esperança na sua justiça. Então eu tenho que andar, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida. Como eu também posso aplicar isso para a minha vida de maneira bem prática? Eu posso perguntar para você nesta noite, como você já se viu em alguma vez desanimado na prática da palavra de Deus? Como você já viu a corrupção, como você já viu a injustiça espalhada à sua volta? Você percebe essas coisas? Se você percebe essas coisas, isso é um sinal de que, por mais que tenhamos áreas difíceis na nossa vida, nós podemos praticar a justiça na sociedade nos dias de hoje. Quando você vê exemplos de pessoas sofrendo, sendo maltratadas, até por cristãos. Então, como a esperança de Cristo pode servir como um antídoto contra, por exemplo, tal comportamento de pessoas que praticam a injustiça? Como eu como cristão, posso avaliar a minha vida, avaliar a minha conduta e também avaliar também aquilo que acontece ao meu redor e entender que ali é possível praticar a justiça de Deus no meio da sociedade? Nós podemos ver isso no versículo 1 do capítulo 3, João vai mostrar, e ele vai falar a forma como ele mostra para nós, e vai dizer: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. João fala isso, ou seja, ele vai mostrar a condição,
o amor que foi nos dado por meio de Deus, por meio da adoção, e nos fez filhos de Deus, por meio da adoção. Então a expressão que João usa aqui, que é grande amor, ele usa, e no grego, no original, ela mostra que é uma espécie de amor nunca experimentado antes pela raça humana, ou em outra dimensão de relacionamento. O homem nunca experimentou esse amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A Bíblia está repleta de ilustrações deste amor, mas nada é tão forte como a maneira como ela relata, melhor dizendo, o tratamento de Deus para conosco, como de um pai para o filho. Você vai ver em texto, João, ele faz isso com muita maestria na sua carta, mostrando, ele vai dizer, filhinhos, amai-vos, vai mostrar o amor de Deus. Por melhor que seja, ou por melhor que tenha sido a nossa experiência paterna com os nossos pais biológicos, João está dizendo que nada se assemelha ao amor supremo que recebemos de Cristo por meio do Pai que está nos céus. Essa é a ideia do texto. Por mais que você tenha um bom relacionamento com seu pai biológico, nada se assemelha a esse amor que Deus tem para conosco. Então nós podemos ver isso espalhado na maneira como o pai trata os seus filhos. Um bom texto para isso é a parábola do filho pródigo, que Lucas diz lá em capítulo 15, versículo 11 ao 32, para ver aquele amor que o pai tem com aquele filho, que pede todos os seus bens, pede a sua herança e gasta, e o pai o espera ele voltar, e quando ele volta ele recebe ele para o seio do lar, e ele recebe novamente para a família. Então, como eu posso relacionar esse texto com a minha vida bem prática? Aí eu faço uma pergunta: você tem dificuldade em se relacionar com Deus como seu pai? Considerando que você é um filho de Deus, você é alvo de um amor sem medida, como este fato pode inundar o seu coração de esperança? Saber que Deus derramou um amor para você que nem o seu pai, né, e nem sua mãe que lhe gerou pode proporcionar isso para você. Pense na maneira como um pai amoroso age com o filho. Pense em todas as maneiras que um pai possa cuidar do seu filho. Agora olhe para esse amor que Deus derrama para os seus filhos. E também outra esperança que o texto nos dá é a nossa semelhança com Cristo. Quando criança, certamente você sonhou em ser alguém importante. Criança, ele brinca disso até nos dias de hoje. Lembro muito bem que a gente, quando se reunia, quando criança, o que é que você quer ser quando ser criança? Eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser doutor, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Então, certamente, esses sonhos, eles permeiam a mente da criança. Ainda que esse sonho pareça engraçado para nós nos dias de hoje, agora você pode até sonhar em ser mais do que você poderia imaginar quando você era criança. Ou seja, nenhum dos seus sonhos que você teve talvez não tenha chegado a ser concretizado, mas é interessante você agora olhar para o texto e ver que 1 João 3:2 nos enche de esperança ao afirmar, meu irmão, que quando Jesus voltar, todas aquelas árduas lutas contra o pecado e o inimigo de nossas almas serão vencidas de uma vez por todas, quando o plano de Deus em nos fazer semelhante a Cristo for concretizado. Então, por vezes, nós nos pegamos com lutas nesse mundo, por vezes nós nos pegamos travando batalhas, e por vezes esmorecemos, mas nós sabemos que a nossa... Alguém certa vez, uma vez disse que nós temos que aprender a lutar as batalhas de Deus. Eu acho isso um erro grotesco dizer isso, que nós devemos lutar as batalhas de Deus. Não, de maneira alguma. Deus nunca perdeu uma batalha. Nós temos que lutar as nossas lutas, melhor dizendo, temos que travar as nossas batalhas contra o pecado. E o texto de 1 João vai nos dizer que o nosso corpo também será transformado, eliminado todo sinal de doença. Se hoje nós sofremos, se hoje estamos assustados, por exemplo, com
o Covid-19, na vinda de Cristo, isso será eliminado, o medo, a doença, o envelhecimento, a incapacitação, tudo isso que hoje nos apavora, que nos traz medo, será eliminado, porque nós vamos receber um corpo glorificado semelhante ao que Cristo assumiu na ressurreição. Exatamente isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, e é nesse ponto que João diz que seremos semelhantes a Cristo nesse aspecto. Agora, qual é o sentido dessa palavra para mim hoje? Saber que na vinda de Cristo, quando Ele vier em glória e me levar, e eu serei transformado e terei um corpo glorificado, qual o benefício que isso pode trazer para mim hoje? Diria que, certamente seria que essas características negativas na mente do homem, no corpo, nas emoções que nos incomodam hoje, elas podem desde já ser tratadas quando nós temos essa certeza de que Cristo irá tratar conosco. De que maneira você consegue se ver livre delas? Somente na volta de Cristo? Acredito eu que com a ajuda do Evangelho e com a ajuda da Palavra de Deus nós podemos ter bons momentos, boas lembranças e poder lutar também contra esses momentos difíceis. A certeza de ser transformado na semelhança de Cristo, ela deve trazer esperança de que você terá uma vida eterna. E como será essa vida eterna? Para sempre. Outra coisa que o texto também comunica para nós é a pureza. E seria então esse último ponto para refletirmos, que está praticamente no versículo 3 do texto de 1 João capítulo 3. Então, ter esperança em Cristo tem um efeito muito prático no cristão. E João vai dizer que é a grande pureza. Mas que tipo de pureza é essa que João está falando? Se eu realmente creio na vinda de Cristo, se eu creio que Ele galardoará sua igreja, se eu creio que Ele me levará ao trono de julgamento, e então esta crença deve causar um impacto em minha vida. E aí você pode então fazer uma relação com isso, ter certeza da salvação em Cristo só gera uma vida, ter a certeza da salvação na pessoa de Cristo deve me levar a ter uma vida zelosa, uma vida de alegria, mesmo em um momento difícil, não ter uma vida desleixada, não ter uma vida que as pessoas não conseguem distinguir se eu sou cristão ou se eu apenas estou frequentando uma igreja. Então nós temos que ter a certeza de que somos salvos pelo Evangelho, a certeza de que essa salvação chegou até nós e que o Espírito Santo habita em nós, e que agora, pelo fato dele habitar em nós, isso significa que é um sinal de transformação, que fomos transformados, verdadeiramente somos salvos por Cristo, porque João diz: vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, e esse amor é um amor sacrificial, um amor abnegado. O crente verdadeiro, ele aguarda a vinda de Cristo como uma vida de busca constante de santidade e de pureza. Não deve desassociar em momento algum isso. Qual a relação que esse texto pode ter comigo nos dias de hoje? Posso perguntar que áreas da sua vida precisa sofrer uma mudança mais intensa para que você fique alinhada com o conceito de que você é cristão, de que isso está ligado diretamente à pureza, à vida santa. Você deve ter uma vida ativa, uma vida afetiva, uma vida emocional, ou seja, nos seus relacionamentos com família, no seu trabalho, vida financeira, todas as áreas das nossas vidas são atingidas. Então, eu devo compartilhar dessa liberdade que Cristo me deu. Eu devo saber que eu tenho dificuldade, em algum momento da minha vida eu posso ter um problema, mas eu posso ir ao Senhor e falar com Ele especificamente do meu problema e pedir ajuda a Ele, porque Ele nos deixou para nós a oração, que é um meio de graça, um meio lícito que o cristão pode usar. Eu quero dizer,
partindo para a nossa conclusão, dizer que a caminhada cristã, ela sempre haverá, irmão e ouvinte, situações que nos tentarão a desistir. Quantas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite já pensaram em desistir? Ao passo que as lutas, uma após a outra, pessoas tentando fugir da luta. Quando isso acontecer, lembre-se dos números irmãos na fé que ao longo da história cristã enfrentaram lutas, enfrentaram extremas dificuldades para levar a tocha acesa que chegou até você, a saber, a palavra de Deus. Para estas horas, nós devemos sabendo que vai ter momentos difíceis, porque o próprio Cristo, ele não nos prometeu uma vida de mar de rosa. Quando certa feita, e ele disse, olha, o que eu tenho para vocês é isso. Quando eles perceberam que as palavras de Jesus eram duras, Jesus disse, o que eu tenho para vocês é isso. Em outro momento, ele disse Pensa se é o aparente ou a crescente maldade neste mundo. Pense em tudo isso e faça disto motivo de oração intensiva na sua vida. Essa é a nossa palavra que nós temos para você nesta noite, dizer que nós, enquanto Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu, estamos aqui orando por vocês, irmãos que estão em casa, pedindo a Deus que cesse esse tempo difícil para retornarmos aos trabalhos na casa do Senhor. Estamos com saudade dos irmãos, alguns irmãos não estão recebendo visita, estamos cumprindo o decreto municipal, no entanto temos esperança de que em breve isso irá mudar. Isso é esperança de dias melhores. Domingo nós teremos a nossa live no horário da nossa escola bíblica dominical, se as coisas não mudarem. E à noite teremos também o nosso exercício espiritual às 19h30. Se caso tiver alguma mudança, nós entraremos em contato com os irmãos pelo grupo. Essa é a nossa palavra, rogando a Deus que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós cremos que a esperança para esse mundo, e a esperança é Cristo Jesus. Nós cremos, Deus, não somente que a esperança, ó Deus, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que ainda não alcançaram a graça do Evangelho. Nós cremos que Cristo, ó Deus, pode salvar eles. Também, Deus, a esperança para aqueles que estão no Evangelho, que por alguma razão deixaram que o pecado abatesse, ou o momento de dificuldade, ó Deus, o distanciasse do Senhor. Ó Deus, a esperança, somado tudo isso que nós falamos aqui hoje nesta noite e tudo o que o Senhor pode comunicar por meio da sua palavra, nós rogamos ao Senhor as bênçãos para que o Senhor comunique do Evangelho, dessa palavra ao coração das pessoas que estão ouvindo por meio do Facebook, ó Deus, também pelo canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu. Que o Senhor dispense graça sobre o teu povo, que o Senhor derrame misericórdia, ó Deus, que possamos ter esperança de que dias melhores virão, ó Deus, acerca do coronavírus e de tantos outros males, ó Deus, que tem pelo mundo. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos dando uma boa noite de sono. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus.
A todos, Deus abençoe e até a próxima.